vir aqui pra frente pra gente orar pelas crianças? Pode vir, Li. A Bia também tá lá em cima? Pode vir pra gente orar. Somos poucos, mas temos que orar mesmo assim, não é mesmo? Meu Deus. Amém. Muito bem. Oremos. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por esse momento de louvor que o Senhor já falou tanto aos nossos corações, ó Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Prepara os nossos corações agora para receber a palavra, Deus. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, que tem sustentado a Tua casa, Senhor Jesus, tantos de hoje, ao longo da semana, Pai. Obrigada, Senhor, que essa casa de oração está de portas abertas, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor Jesus, para trazer um pouco, Senhor, do muito que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada, Deus, porque estamos aqui, porque estamos bem, e pela provisão que o Senhor tem nos dado. Abençoa aqueles que não têm emprego, Senhor Jesus, para que possam conseguir ter suas provisões. E obrigado, Deus, por não nos deixar faltar nada, Pai. Oramos também, Senhor, por essas crianças que estão aqui, a Bia, Senhor, a Lili, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, que elas já são tão atuantes aqui na Tua casa, Senhor Deus, participando, Deus, e levando a palavra de Deus para as suas escolas, para as suas famílias. Obrigada, Senhor Jesus, porque elas são presente dessa igreja também, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez. Irmãos, ontem teve uma confraternização das famílias, porque nós estamos no mês do lar, mês da família. Teve um churrasco ontem, delicioso aí, quem não veio perdeu. Foi muito bom. Hoje de manhã a escola bíblica dominical, foi muito bom também. E agora à noite nos reencontrando para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, orar principalmente pelas famílias, já que é o mês de maio, é o mês das famílias. Foi distribuído os nomes de alguns lares invertidos aí, para uma família estar orando por outra família. Então quem pegou, não esqueça de orar por aquela família que você adotou. E vamos ter um momento de oração agora, enquanto a Lorena vai estar no piano aqui. Nós vamos estar 2 minutos, irmãos, orando. Ore, além da família, ore pela tragédia que está ocorrendo no sul. Ainda continua, as águas estão baixando, glórias a Deus, mas ainda não abaixaram por completo. Nossa igreja, eu gostei de ver a mobilização da nossa igreja, tanto financeiramente, quanto mandando doações em materiais, em roupas. Foi excelente, assim, está sendo excelente a participação da nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe você que está aí na live, do outro lado aí da telinha. Que Deus abençoe, seja bem-vindo e visite a nossa igreja. Vai aparecer o endereço aí, faça-nos uma visita. Deus abençoe vocês também. Então nós vamos orar. Esse momento vai ser oração silenciosa, então você ore aí no seu lugarzinho, pela sua família, por algum propósito em específico também pode orar, e depois eu farei uma oração final.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos no Teu trono de graça para, em primeiro lugar, Te agradecer por tantas bênçãos recebidas do Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, misericórdia e graça que tem derramado sobre nós. Queremos Te pedir em especial, Senhor, pelas nossas famílias que na realidade é um projeto do Senhor para as nossas vidas, para sermos felizes dentro da nossa família. Continua, Senhor, abençoando os nossos lares, os nossos filhos, as esposas, os maridos, os pais. Abençoe os netos de uma forma especial, porque nós estamos refletindo esse mês sobre esse grande presente que o Senhor nos deu, que é a família, Pai. Se houver alguém passando por alguma dificuldade nas famílias, que o Senhor intervenha, meu Pai. Que o Senhor derrame da Tua bênção, da Tua graça sobre esta família. Sabemos que temos lutas, dificuldades dentro da família, mas nós contamos com a orientação do Teu Santo Espírito para conduzirmos da melhor forma possível, conduzirmos de tal forma que estejamos fazendo a Tua vontade, meu Pai. Te pedimos, ó Deus, pela Jane Maciel, que é única aqui, uma única família, e que ela já fez as sessões de radioterapia, mas ainda está fazendo alguns exames, meu Pai. Continuamos pedindo por ela. Pedimos também, ó Deus, pela irmã Luciane, que vai iniciar as sessões de radioterapia também. Esteja com ela em cada sessão, em cada momento ali, Senhor, porque entendemos que isso é uma bênção vinda do Senhor, e que ela possa entender todo esse processo que está passando, meu Pai. Pedimos, ó Deus, por uma família em especial, a família do irmão Marcos, da irmã Cleide, da Raquel, que estão passando por um momento de dificuldade, Senhor, na área da saúde. Visita o Teu servo que está nesse momento internado, e que em breve possa ir para o quarto e ir para a sua casa também, Senhor, para o seio da sua família. Abençoe também, Senhor, os nossos irmãos e aquele estado inteiro ali do Rio Grande do Sul, principalmente a capital, que está sofrendo muito com as enchentes, ó Deus. Pedimos a Tua graça e misericórdia para aquele estado da federação, que está precisando muito da nossa ajuda. Obrigado pela mobilização desta igreja e de tantas outras que têm se mobilizado e tem chegado ajuda. Só temos a agradecer, Senhor, porque o Senhor realmente despertou a Tua igreja para ajudar, as carretas missionárias para estar ali dando apoio, os missionários que ali estão, Deus, fazendo um trabalho maravilhoso. Continua, Senhor, abençoando e dando condições para o Teu povo ajudar ali naquele lugar, meu Pai. Queremos Te pedir também em especial pela palavra que será lida, pela mensagem que o Senhor já falou ao meu coração, e que possa falar ao coração do Teu povo aqui presencial e ao Teu povo que está assistindo pela live, Senhor. Fala conosco profundamente sobre família, que é um projeto do Senhor, e usa-nos a cada dia, Senhor, para sermos bênção dentro da nossa família, meu Pai. É o que eu Te peço, Te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém.
Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé e abram suas Bíblias em Efésios 5, de 22 a 33, e na sequência, terminou Efésios 5, aí começa Efésios 6, de 1 a 4, tudo a ver com a família. E nós queremos meditar nesta noite, meus irmãos, sobre os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Os desafios, porque são desafios mesmo. Desafios de uma família segundo o coração de Deus. Efésios capítulo 5, de 22 a 33, e na sequência Efésios 6, 1, 4. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Na sequência, Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Irmãos, podem sentar-se. Queridos, nada acontece na nossa vida por acaso. Vocês sabem que o fato de vocês estarem aqui hoje, nesta hora, nesse lugar, não é por acaso? Há um propósito. A nossa família, nós escolhemos, né? Cada um escolheu aí a sua esposa, seu marido, o momento de ter os filhos, né? Mas sabe de uma coisa? A nossa família também não é por acaso. Não foi por acaso que você escolheu esse homem ou essa mulher e os filhos. Não é por acaso. Tem um propósito de Deus. Há um propósito de Deus em tudo. Outro conceito que eu queria trazer para você é que não existe família perfeita. Se você pensar assim, o que o pastor vai falar hoje? Porque a minha família não é perfeita. Deixa eu falar para você, a minha também não é. Não existe família perfeita, se você quer saber. Eu joguei no Google lá, família perfeita na Bíblia, não veio nenhuma. Todas têm defeito.
Até as famílias bíblicas. Família de Jesus, que você fala, não, é a melhor. Os irmãos tinham ciúme, tinham inveja de Jesus. Não existe família perfeita. Mas devemos sempre buscar a perfeição. Não se acomodar e falar assim, minha família não tem mais jeito. Não, jeito tem. Jeito tem. Não é que não tem problema, problema tem. Problema tem. Todos nós temos problema. E eu quero pensar nesta noite com vocês sobre alguns desafios que nós podemos aceitar, que é desafio mesmo, com relação à nossa família. O primeiro desafio é para a gente reconhecer que a família é um projeto de Deus. Então a gente precisa reconhecer que a família é um projeto de Deus. Sua família, sem eu conhecer a família de todo mundo aqui, eu posso dizer o seguinte: ela é imperfeita, mas ela é especial, principalmente para Deus. A sua família é especial. A sua família é muito importante para Deus. Por quê? Porque ela é um projeto de Deus. Eu tenho duas notícias para você, uma não muito boa e uma maravilhosa. Eu vou começar pela notícia ruim. A família que você tem constituiu não foi por acaso, mas ela não é sua. É de Deus. Deus deu e Deus pode tirar a qualquer momento, porque é dele. Quando nós perdemos o nosso pai, não queremos, mas a família não é nossa, é de Deus. Quando se perde a esposa, se perde o marido, não é sua família. Se perde um filho, geralmente é o contrário, né? Perde-se pai, depois os pais, depois os de baixo, que é pai e mãe também, e depois os filhos. Essa é a sequência correta. Nem sempre isso acontece. A gente vê na sociedade aí, muitas vezes, por más atitudes e péssimas escolhas, acaba o filho indo primeiro. Mas a família não é nossa. Essa notícia não é muito legal. É de Deus. Ele pode tirar a qualquer momento. A notícia boa é que Deus te deu essa família para você cuidar, para você amar, para você ser feliz na sua família. A vida é muito curta, por isso que a gente precisa ser o máximo de feliz na nossa família. Viajar, passear, brincar com o outro, fazer piadinha com o outro. Quando eu estou em casa, eu fico fazendo piadinha o dia inteiro com a Inajá, só para fazer ela dar risada. Mas são momentos gostosos, momentos alegres. Não é melhor assim do que você ficar arrumando briga, intriga? Tem momentos assim que pode haver algum desentendimento. Mas como a família, ela não é sua, volte o mais rápido possível. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se houve algum desentendimento, antes que o sol se ponha, ou seja, um período curto, volte, reate relacionamentos com a família. Pai e mãe são joias preciosas. Nós não devemos ter intrigas, brigas, desentendimentos com os nossos pais. Eles podem partir a qualquer momento e depois você, não deu tempo nem de eu pedir perdão para o meu pai e para a minha mãe. Aí é tarde. É melhor que nem tenha esses momentos de desentendimento. Nós precisamos reconhecer que a família é um projeto de Deus e é um projeto em
construção, não é um produto acabado. A família não é um produto acabado. Ela está em construção. Você passa numa obra que fala, desculpe o transtorno, estamos em construção. Nós temos que pôr uma placa lá na nossa casa. Pode colocar essa placa. Desculpe o transtorno. Estamos em construção. Porque a nossa família está sempre em construção. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova com a nossa família. Aprendemos até como lidar. Tem situações que a gente nunca viveu, vai viver a primeira vez. Construção. É um projeto que Deus nos deu. E Ele vai construir a família juntamente conosco. Nós não devemos fazer tudo sozinho. Peça orientação para Deus. Quando você não souber o que fazer, o que eu faço, Senhor? Minha família está acontecendo isso. Peça orientação para Deus. Família é um lugar de construir. Mas uma coisa boa, meus irmãos, que quando Deus fez esse projeto bonito, começou lá com o primeiro casal, né? Adão, Eva, começou ali. E no texto de Efésios há uma referência lá do Gênesis. Deixará, pois, pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Família é um projeto tão maravilhoso, que é de Deus, mas Ele deixa a gente escolher. Ele deixa a gente escolher. Se a gente escolher bem a esposa, amém, glória a Deus. Se escolher mal, é para a vida toda, hein? Por isso tem que escolher bem. Marido, tem que saber escolher bem, porque é para a vida toda. Se escolher mal, aí vai ter as consequências. Mas o mais importante, sabe o que é, irmãos? Que quando Deus fez a família, sabe no que Ele pensou realmente? Ele pensou na nossa felicidade. Porque não é bom que o homem esteja só. É bom que haja uma família. Como é bom a gente ter uma família. Para dividir até alguns problemas. Até ajuda. Quantos não se ajudaram financeiramente? Estou precisando de uma ajuda aí, pai, financeira. Às vezes é o pai que fala, filho, agora sou eu estou precisando de uma ajuda aí, vê se me ajuda aí, estou precisando pagar uma conta aí. Enfim, a família é para um ajudar o outro. Como é construção, e a gente vai aprender. A criança, quando é pequenininha, ela é muito egoísta, principalmente se é filho único, ou até chegar ao segundo, a criança fica muito egoísta, ela pensa que tudo é dela, porque só tem ela. Com o passar do tempo, chega o irmãozinho, aí chega o priminho, aí vai para a escola, ela vê que tem outros da idade dela, ela não é a única no mundo, e aí ela começa a se sociabilizar, e ver, e ela vai aprendendo que ela precisa compartilhar aquele brinquedo, aquele joguinho didático ali na escola, e vai dividindo, e vai aprendendo, e assim é a vida inteira. E até hoje nós aprendemos, como pais, como mães, como filhos, como avós, porque avô é uma fase diferente, é uma fase que tudo que você aprendeu, depois você desaprende tudo. Mas é gostoso, é gostoso. É uma fase maravilhosa dos netos. Mas é para ser feliz, irmãos. Me desculpe, se você chega assim, pastor, eu não sou feliz na minha família, me perdoe, mas você está fora do projeto. Porque o projeto de Deus é para você ser feliz. É para você fazer os outros felizes. Nós casamos não para ser feliz, nós casamos para fazer alguém feliz. Nós não casamos para dar certo,
Nós casamos para fazer dar certo. Sabe por quê, irmãos? Deus está apaixonado pela sua família. Deus é um apaixonado pela sua família. Porque Ele sonhou com a família. Ele projetou. E quando a família não vai bem, entristece o coração de Deus. Quando a família vai bem, alegra o coração de Deus. Quando há entendimento, quando há cooperação, quando há amor. Eu não quero contrariar o texto da palavra de Deus, nem acrescentar nada. Mas em Efésios 5, quando fala que os maridos devem amar a sua esposa, a recíproca é verdadeira. A esposa também precisa amar o seu marido. Aliás, submissão, quando fala que a esposa deve ser submissa, é um sinal de amor. Não é só esse. Mas tanto o homem e a mulher devem se amar reciprocamente, como também a comunhão. E até mesmo a submissão. Quantas vezes na minha vida eu já não fui submisso à minha esposa, mas a Bíblia fala, pastor, que é a mulher que tem que ser, mas quantas vezes eu não fui submisso a ela? A ideia dela era melhor que a minha, para o bem da família. Aí eu vou me submeter. Não é vergonha nenhuma, às vezes o marido que é o cabeça, que tem que organizar as finanças da família, às vezes ele se perde. Não é vergonha se a esposa tem uma habilidade maior. Tem que tomar cuidado, porque tem mulher que gasta bastante, hein? Por isso tem que ver realmente. Tá? Por isso que a gente sempre puxa a rédea ali e tal. A gente controla em conjunto ali e tal. Porque se ela também não tiver o dom de administrar a questão financeira, aí a coisa fica feia. Mas é importante, o que eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, é que a gente precisa reconhecer que é um projeto de Deus, e como está na Bíblia que nós lemos agora, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, o papel dos pais, é bem claro no projeto. Deus definiu funções. Então, o amor é recíproco, mas a submissão também é recíproca. Porque aí existe harmonia. Dizem que a mulher, que o homem é o cabeça da família, né? E a mulher é o pescoço, ela gira para onde quer. Ó. Então, a gente tem que trabalhar em harmonia, em união, em participação, conversar. Tem alguma coisa que vocês querem fazer? Vamos ter um filho, por exemplo. Não nós, estou falando outro exemplo. Mas já foi essa época, acabou. Tem que sentar e conversar e planejar. Às vezes não tem condições financeiras agora, porque filho, além de dar trabalho, dá despesa. Então tem que planejar, estudar direitinho. Opa, agora dá. E aí vai e tem os filhos. Vamos comprar um carro novo. Os dois precisam sentar e discutir. Dá para comprar agora? Não dá. Não adianta um só ser o cabeça, né? É porque o marido ele pode ser o cabeça, mas não precisa ser cabeçudo. Ele pode participar com a esposa. Não é porque ele tem as melhores ideias, nem sempre. E aí, cabe a opinião da mulher, da mãe? Claro que cabe. Cabe a opinião do pai, do marido? Cabe em qualquer lugar. Sempre é bom ter essa administração participativa no lar. Dá certo. Agrada o coração de Deus. Agrada a nós que estamos dentro dessa família. Se é o marido, vai ouvir. Se deu certo, amém. Se deu errado, vai ouvir. Então, por isso é melhor participar. Porque quando você fala com a esposa assim, ela concorda e dá errado,
Ela não pode falar nada. Não pode falar, eu não te falei que não era. Não, você não falou nada, você concordou. Por isso tem que ter a participação, entendeu? Aí você fica tranquilo. Tentamos, mas deu errado. Tivemos prejuízo, perdemos dinheiro. Mas a esposa não fala nada, fica quieta, porque ela concordou. Foi um risco calculado entre os dois. E aí não tem que ninguém acusar ninguém. Mas Deus é a mola mestra do nosso casamento, é a coluna principal da nossa família, irmãos. Porque como foi Ele que projetou, aí outro dia eu estava pensando, né? Mas Deus é tão sábio, o que Ele fez? Ele pegou uma mulher imperfeita, ela veio com defeito de fábrica. Sabia, mulheres? Vocês vieram com defeito de fábrica. Aí Ele pegou um homem com um defeito de fábrica também. E de propósito, Ele fez isso de propósito. O melhor é isso. Deus pegou duas pessoas com um defeito de fábrica e se ajuntou e falou: agora o que falta em um tem no outro, e vice-versa. E aí quando os dois se juntam, se tornam uma só carne. Olha que Deus maravilhoso. Como é que Ele pensou numa coisa assim? Pegou uma pessoa imperfeita, o outro imperfeito. Só que aí eles se completam. O que falta na mulher tem no homem, o que não tem no homem tem na mulher, e se completa. Olha que coisa maravilhosa. Aí se torna um lar, família. Aí vem os filhos nascem naquela harmonia, aquele enquadramento gostoso, naquele relacionamento gostoso. E os filhos vão crescendo. E aqui, para quem ainda vai ser pai, deixa eu dizer uma coisa para vocês: os filhos, eles se espelham muito em nós, pais. Os filhos se espelham muito em nós, pais. Eles têm nos pais verdadeiros heróis. Se o pai bate na mãe, sabe o que o menino fala? Quando eu crescer, eu vou casar, eu vou fazer a mesma coisa, vou bater na minha esposa, porque eu estou vendo meu pai bater na minha. Ele pensa que é certo. Então nós somos espelho para os nossos filhos, netos, somos exemplos. Deus fez do seu lar um lugar de amor e de bênção. Não estrague isso. Nosso lar foi um projeto que Deus fez, em que Ele colocou propositadamente amor, bênção, cuidado que um deveria ter para com o outro. Você vê que em Efésios ele faz uma correlação do amor do marido para com o amor de Cristo pela igreja, que é uma comparação assim maravilhosa. Depois ele ainda fala, né, que Jesus amou tanto a sua esposa, a sua igreja, que deu a sua vida por ela. Olha que amor. Por isso que, se fosse comparar entre submissão e amor, amor é mais difícil. Amar é mais difícil, porque amar envolve você se entregar, envolve tirar pedaços de você, envolve pegar tempo, envolve gastar dinheiro. Família é investimento. Família Deus investiu pesado na família. E nós também precisamos investir pesado na nossa família, se nós queremos realmente ter uma família feliz. E quando eu digo no tema aqui, meus irmãos, os desafios de uma família segundo o coração de Deus, esse é o nosso tema. Quando eu falo isso, eu estou dizendo aqui, apesar dos defeitos, todos nós aqui somos uma família segundo o coração de Deus. Eu quero partir desse ponto, que todos nós aqui somos famílias que servem a esse Deus maravilhoso, que é fruto do amor de Deus. São famílias segundo realmente o coração de Deus, que Deus ama. Deus ama a sua família do jeito que ela é. É lógico que Deus espera
um aprimoramento, uma construção. Nós estamos em construção, como eu falei. Então nós vamos ter aprimoramento. Em segundo lugar, outro desafio, que aí não é só para o marido, ou só para o homem, nesse desafio agora, é desejar amar-se mutuamente. Amar os filhos, a esposa amar o marido amar a sua esposa, porque o desafio é nutrir amor um para com o outro. Não há lugar para ódio, não há lugar para intrigas, brigas. Pastor, e se houver ofensa? Se houver ofensa, há perdão. Bom seria que não houvesse, mas se há alguma ofensa, alguma mágoa, nós devemos buscar sempre o caminho do perdão. Não importa se é marido ou se é esposa, o importante é tomar o caminho de volta, tomar iniciativa e voltar, e ter a honra, a hombridade de pedir perdão. Esposa, me perdoa, eu errei. Maridão, me perdoa, eu errei. É difícil fazer isso? Será que é tão difícil? É pior que é. Eu sei que é difícil. Toda vez que eu falo de perdão, aí o irmão depois do culto fala: pastor, parece fácil quando o senhor fala, mas é difícil perdoar alguém que nos traiu, alguém que nos enganou, alguém que mentiu para nós, alguém que fez alguma coisa. Eu sei que é. Mas se aquela pessoa, e principalmente se é da família, foi lá te pediu perdão, conceda perdão. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Deus não nos perdoou? Nós cometemos pecado, ofendemos o caráter de Deus, a santidade de Deus, e Ele nos perdoou dos nossos pecados, da multidão dos nossos pecados. Então fomos perdoados. Então, porque nós não podemos pedir perdão ou conceder perdão, principalmente alguém da nossa família, que nós amamos tanto, que nós queremos tanto ver feliz, ver o bem. Deus projetou a nossa família, irmãos, para ser uma escola. Que tipo? Uma escola de fé, de amor e de cuidado. Como é bom a gente ser cuidado. Se a gente é sozinho, a gente tem que se virar e se cuidar sozinho. Mas quando você tem uma família e você não está bem de saúde, tenha aquele chazinho, tenha aquele remedinho. Às vezes eu fico gripado só de propósito, só para ser cuidado. E é gostoso a gente ser cuidado, fazer aquele chazinho e tal, aquele comprimido, e traz na sina, lá você está no sofá, lá vai lá e tal, né? Mas também o inverso é verdadeiro também. Aí você, maridão, que tem que chegar lá e falar: mulher, aí tá bem? Não, vai no médico. Não, vai no médico não, vai tratar, dá um remedinho, tadinha. Mas da mesma forma, né? Então a família é uma escola de fé. Fé porque na família a gente precisa aprender também sobre Deus, ensinar sobre Deus. Aliás, tem muitos aqui que nasceram no lar evangélico, no lar cristão, e estão até hoje. Por quê? Fruto do ensino dessa escola de fé chamada família, chamada lar. E nós precisamos falar do amor de Deus para os nossos filhos. Não traga só a responsabilidade para a igreja, mas fale você. O sacerdote é você, pai. A sacerdotisa é você, mãe. Essa escola de fé, de amor e cuidado, chama-se família. E é necessário que se ame mutuamente. É preciso que o filho perceba que os pais se amam. Ela precisa crescer nesse clima,
para quando ela crescer, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai querer uma família amorosa. Eu quero uma família como era a minha família, do meu pai e minha mãe. Por que o amor? Por que desejar amar-se mutuamente? Porque o amor é a base. O amor é a base da sociedade também. O que nos fez mobilizar lá para o Rio Grande do Sul? O amor. A base da sociedade é amor também. A base da família é o amor. A base do cristianismo é amor. Qual é o primeiro mandamento? Amar. Qual é o segundo maior mandamento? Amar. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E tem outro mandamento com promessa aqui para os filhos. Vocês viram, né, no texto? De prolongar o tempo na face da terra. Amor é fundamental dentro da nossa família, para que ela tenha o sucesso que você quer, que nós todos queremos, que a nossa família obtenha sucesso. Então é preciso ter amor. E amar, meus irmãos, cabe aqui um parênteses. Amar não é só falar. Eu te amo, querida, eu te amo, querido, eu te amo, meus filhos. Não é só falar. Amar é muito mais ação, atitude, do que palavras. É importante verbalizar isso, né? O pai falar para o filho que ama, falar para a esposa, falar para o marido. É importante falar. Importante, sim. Mas é mais importante demonstrar. É muito mais, e é muito melhor você provar que ama realmente. E a hora que prova você vê nas atitudes. A prova é nas atitudes. Atitude, gesto e ação. Já pensou se Deus falasse assim, eu amo o mundo, mas não tivesse mandado Jesus? Que a prova do amor de Deus é o fato de ele ter mandado Jesus. O fato do marido só falar, eu te amo, querida, mas na hora que ela precisa do apoio do marido, ela não tem. Que amor é esse? Amor de palavras? Palavras o vento leva. Mas atitudes, gestos e ações permanecem. É isso que fica. É o exemplo. É a atitude. Amor é a ação. É palavras, mas é, antes de tudo, ação. Por isso que a gente precisa amar-se mutuamente. Terceiro desafio é buscar o respeito e a comunhão mutuamente. A gente pode enquadrar aí a submissão. É o respeito que a esposa tem que ter pelo marido, o marido tem que ter pela esposa. Aliás, quando num casamento faltar o respeito, ou numa família, porque tem os filhos também, faltar o respeito, eu digo para vocês que faltou tudo. As colunas do casamento começam a ruir. Quando falta respeito, a gente tem que respeitar o cônjuge, respeitar os filhos. Os filhos precisam respeitar os seus pais, para que realmente cumpra um projeto de Deus, em que haja amor, comunhão e respeito entre os membros de uma família. Ter uma família feliz, meus irmãos, dá trabalho. Dá trabalho. Mas vale a pena. Vale a pena. Quem tem a sua família já criada aí sabe o quanto deu trabalho. Não só para os filhos, marido e mulher. Quantas vezes vocês não precisaram sentar juntos para discutir que assim não está dando, que precisa melhorar? Quantas vezes? Os pais marido e mulher mais experiente aí. É um casal que fez 38 anos essa semana aí.
Gente, é uma vida, hein? Não me lembro qual é o casal, mas é um casal aqui da nossa igreja. 38 anos, é uma vida. Deve ter tido muito aprendizado. Muitos sentaram junto. A esposa veio falar, aí o marido vem, uma frase bem famosa dele, fala assim: veja bem. A esposa vem falar com ele, senta aqui. Veja bem, esposa. Mas é assim, não importa o tempo de casado que nós temos, que temos a nossa família, sempre é tempo de trabalhar em prol da felicidade do outro. Você sabe de uma coisa? Deixa eu falar outro segredo para vocês. Quando você busca a felicidade do outro, você já é feliz? Porque a gente fala assim: eu me casei para eu ser feliz. Resposta errada. O certo seria: eu me casei para fazer o outro feliz. Porque quando eu faço o outro feliz, eu já sou feliz. Então não é eu me casar para mim ser feliz. É eu casar para fazer o outro feliz. E não tem nada mais feliz de ver a esposa feliz, de ver o marido feliz, de ver os filhos felizes. Dá trabalho, dá trabalho. Vale a pena? Vale a pena. É importante? É importante. Eu diria que é fundamental você querer a felicidade dos membros da sua família. É importantíssimo. Porque se eles estão bem, você também vai estar bem. Se eles estiverem felizes, você também estará feliz. Faça de tudo para os seus filhos serem felizes. Porque quando você vê eles felizes, você vai estar feliz também. Dentro da família, então, cabe respeito, confiança, fidelidade. Casamento que não tem respeito e fidelidade. Quantos casamentos a gente não vê se perdendo por aí? Mas nós estamos falando para uma família segundo o coração de Deus. Todas as nossas famílias são segundo o coração de Deus. Fica só um realçar aqui para a gente entender que a nossa família precisa ser baseada no respeito, na confiança e na fidelidade. Dessa forma nós vamos estar contribuindo com essa comunhão, com esse respeito. E é desafio, irmãos, é um desafio de buscar esse respeito. Mas para a gente ter respeito, a gente precisa se dar ao respeito. A gente precisa respeitar antes para ser respeitado. A gente precisa buscar essa comunhão gostosa, agradável, dentro da família, para realmente você sentir, você ter essa comunhão gostosa na família. Não sei com vocês se é assim, mas eu creio que sim, porque a família de Deus, quando se reúne para nossa felicidade. Dia dos pais, vai almoçar com o pai. Dia das mães, vai almoçar com a mãe. Dia das crianças, vai sair com as crianças. É tão bom, é tão importante. E o nosso desafio dentro dessa comunhão, irmãos, é produzir paz. Que haja paz no seio das nossas famílias. Para de discussão, pare de intrigas. Paz, quero paz dentro do meu lar. O desafio é realmente produzir paz. Dá trabalho, dá trabalho. Vale a pena? Vale a pena. É possível? É possível você difundir a paz dentro do lar, mesmo com divergências. A família é igual à igreja. É uma diversidade de ideias, mas dentro de uma unidade. A família também precisa ser assim. Tem diversidade de ideias na família, mas tem que buscar sempre uma unidade. Busque sempre a unidade dentro da sua família, mesmo vivendo em diversidade
de ideias e opiniões. O quarto e último desafio, meus irmãos, não, o último não, é 5. O quarto está lá no capítulo 6 de Efésios, que agora vamos tocar um pouquinho na ferida dos filhos, né? Falar um pouquinho sobre os filhos. Mas você sabe que até para os filhos precisa de um desafio, que o desafio é ensinar os filhos no caminho do bem. Nós não podemos deixar os nossos filhos crescer, igual aquela planta, sabe aquela plantinha que você planta, começa a sair os ramos, ela crescer, e ela vai crescer de qualquer jeito, para qualquer lado. O lado que pender o sol, ou o lado melhor, ela vai crescer. Uma criança é a mesma coisa, você tem que pôr um suporte ali, uma madeirinha ali, para que ela possa crescer num direcionamento, para o alto, para o trono da soberana vocação. Crescer em Deus, crescer com o temor de Deus, é uma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Ensinar o temor de Deus, porque quando eles ficarem velhos não vão se desviar. Muito embora nós sabemos que 60% da população carcerária passou por banco de igreja, foram filhos de irmãos que sentaram num banco de igreja, mas talvez faltou esse desafio de ensinar os filhos o caminho do bem. E depois dos filhos criados, o maior prazer do pai é falar assim: hoje meu filho é um homem de bem, minha filha é uma mulher de bem, é uma cidadã, não pega nada dos outros, não vive falando palavrão, não vive ofendendo os vizinhos, não fica fazendo coisas erradas. O maior prazer que um pai ou uma mãe tem é de ver os seus filhos criados e bem criados, bem educados. E isso até glorifica o nome de Deus. E é um desafio, irmãos. É um desafio. Hoje em dia, por causa daquele aparelhinho pequenininho chamado celular, está difícil ensinar os meninos o caminho do bem. Você ensina o bem, a internet lá ensina o caminho do mal. O desafio é ensinar e até disciplinar, se for preciso. Antigamente se disciplinava de uma forma um pouquinho mais, assim, com o estímulo da dor, vamos dizer assim. E eu fui ensinado assim. Hoje eu já não posso fazer isso. A gente não pode fazer mais com o estímulo da dor, eu chamo a polícia e tal. Pequenininho, se me bater, eu chamo a polícia. Aprender onde? Na internet. Mas é preciso disciplinar, pelo menos disciplinar. Se não dá para ser pelo estímulo da dor, você pode suprimir algo que ele goste muito. É disciplina também. Ah, você gosta muito de celular, né? Mas você não fez o dever de casa, você não me ajudou. Dá aqui o celular. Suprimiu o celular. Quando você for obediente, quando você fizer, você vai ter de volta o seu celular. Ou vai soltando em doses homeopáticas. Se deixar, o filho fica o dia inteiro no celular. Disciplinar é ensinar o caminho do bem. Deus faz assim com a gente. Quantas vezes Deus já não te disciplinou? Já não me disciplinou? Quantas vezes? Várias. E disciplinar é uma prova de amor. Pensa que você está fazendo algo ruim para o seu filho, para a sua filha. Não, você está fazendo algo bom. Que mais para frente ele vai entender o que aconteceu. Por que aquilo? Depois você vai colher os frutos. No começo é doloroso para o pai, é doloroso para a mãe, para o filho então nem se fala. Mas no final, depois ele vai entender. Hoje eu agradeço meu pai e minha mãe pelas surras que eu tomei, porque a disciplina lá era assim. Mas eu agradeço. Foi a forma que tinha na época. Injusta até, né? Porque hoje você não pode fazer a mesma coisa. Hoje você quer descontar o que você passou, você não pode, não consegue. Ensina a criança nos caminhos do Senhor, até quando se envelhecer,
não se desviará dos caminhos do Senhor. Quando você faz isso, você está preparando, é uma plataforma que você está preparando para ela ser feliz. Mesmo que aparentemente não seja agradável, mas você está preparando o caminho para a felicidade do seu filho. Não deixe ele crescer de qualquer jeito, fazer o que bem entender. Filho, por mais inteligente que é, ele não teve a experiência que o pai teve, que a mãe teve. Você chega, filho, eu já fui por esse caminho, não é por aí. Essas amizades vão acabar com você. Eu já tive experiência com más amizades, não é por aí. Acaba com essas más amizades. Essas amizades vão te levar para drogas, vão te levar para prostituição, vai te levar até para uma cadeia. Vale a pena disciplinar os nossos filhos, porque nós temos exemplos para falar para eles. E aí você vai preparar os seus filhos para eles serem cidadãos de bem. Cidadãos de bem. Quando eles crescerem, casarem, já teve vida casada, estudaram, fizeram faculdade, tal, maravilha, aí você vai agradecer a Deus. Como foi bom disciplinar meu filho, minha filha, como foi bom. Hoje ela dá valor, hoje ele dá valor. Na época, até fala mal dos pais, mas depois vem a recompensa. A disciplina nunca é boa na hora, ela é boa depois, quando vem os frutos daquela disciplina. Então, ensinar os filhos no caminho do bem é um desafio para os pais hoje, para a nossa família. É um desafio? Mas é bíblico, é necessário, é importante, é justo, é correto. Não deixe seus filhos crescer de qualquer jeito, oriente. E para finalizar, quinto e último lugar, irmãos, outro desafio, o desafio de uma família segundo o coração de Deus, é glorificar o nome de Deus. Deus não fez sua família para o fracasso. Deus não fez a sua família para eles ficarem se autodestruindo. Deus não fez a família para eles ficarem se ofendendo, se magoando. Deus criou a família para a transmissão de valores e princípios divinos, que estão aqui na palavra de Deus. E aí, esse desafio que nós pais precisamos tanto passar para os nossos filhos, o marido passar para a sua esposa, a esposa passar para o seu marido. São valores e princípios divinos. Tem famílias que são mistas. E aí, se a esposa é cristã e o marido não, ela tem uma dupla responsabilidade de levar o seu marido a crer em Jesus. Se for o contrário, o marido tem uma grande responsabilidade de levar a sua esposa ao conhecimento de Cristo. E deixa eu falar para vocês uma coisa. A melhor forma da gente pregar o Evangelho é viver o Evangelho. A melhor forma de pregar o Evangelho é você demonstrar o Evangelho que transformou a sua vida. Porque o marido, ele vai olhar e vai ver, na igreja eu vejo você de um jeito, em casa totalmente diferente. Quem é você? Eu não conheço você. Na igreja, linda e maravilhosa. Ou o marido, lindo e maravilhoso, fala bem, cumprimenta todo mundo e tal. Chega em casa, é um poço de ignorância. Nós, para ganharmos os nossos filhos, para ganhar um dos cônjuges que não é cristão, nós precisamos demonstrar realmente a transformação verdadeira do Evangelho. E aí nós vamos ser a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa com os vizinhos.
nós só temos sim, sim, não, não, irmãos. Não temos outra opção de ser de um jeito em casa e outro na igreja. Somos falhos, como nós dissemos no início, todos nós temos falha, mas nós estamos em construção, lembre-se disso. Nós estamos num processo de construção, aprendemos hoje, aprendemos amanhã, erramos, acertamos, erros e acertos. Mas a melhor forma de glorificarmos a Deus, irmãos, é sermos exemplos. As pessoas que vão ouvir o Evangelho lá fora, eles vão ouvir através da sua vida, através da minha vida. Os membros da sua família, que são os demais da família, tio, parente, avós, cunhado, genro, como que eles vão ouvir a palavra? Através da sua vida. Através da sua vida. Por isso que o quinto e último desafio é glorificar o nome de Deus na nossa família. A família é realmente um projeto de Deus. E foi concebido esse projeto para refletir a imagem de Deus, cumprir os propósitos que Deus deixou e glorificar o seu nome. Resumidamente, família é isso. O desafio é, nós estamos fazendo isso, nós estamos construindo um lar, uma família, segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus espera de nós. Ele fez o projeto, entregou na nossa mão, agora construiu. Ele é um arquiteto, é um engenheiro, ele pensou em tudo, todo o desenho, toda a planta. Agora, vocês são os construtores. Sigam o projeto que vai dar certo. Não tente colocar porta onde não tem porta. O projeto não pede porta ali. Não tente desviar a canalização, vai dar diferença da pressão, da quantidade de água. Se o engenheiro já projetou, assim, é assim que tem que ser seguido. Siga o projeto. Deus é o sumo arquiteto, o excelente engenheiro, e nós somos construtores. Somos projeto de Deus, meus irmãos. Somos o projeto. Nossa família é um projeto de Deus, não é seu. Mas faça o melhor possível para que esse projeto dê certo. Dá trabalho? É custoso? Dá trabalho, mas vale a pena. Sermos uma família segundo o coração de Deus. Vale a pena aceitar esses desafios. De reconhecer que nossa família é um projeto de Deus. O desafio de desejar amar-se mutuamente, de buscar o respeito, a comunhão, fidelidade mutuamente, ensinar os filhos no caminho do bem e glorificar o nome de Deus. Esse é o projeto de Deus. E Deus está trazendo nesta noite para você como desafio. O desafio de você aceitar, porque Deus espera muito de você. Nós também esperamos muito de Deus. Nós esperamos muito de Deus. Mas Ele já fez a parte dele. Façamos agora a nossa parte, de construir uma família segundo o coração de Deus, para o nosso próprio bem, irmãos, porque como Deus, Ele quer o bem da família, Ele quer o nosso bem, Ele quer o seu bem. Não pensa que Ele está fazendo isso para o seu mal, não, é para o seu bem. Se você aceitar esses desafios, você vai ser feliz dentro da sua própria família, e melhor ainda, vai fazer os outros felizes, que é o ideal. Que você possa pensar, refletir nesses desafios que o pastor trouxe nesta noite, para você pensar, repensar, perder o sono, mas levar avante esse projeto que Deus nos entregou. Não entregue para Deus de volta uma família destruída, acabada, separados. Entregue para Deus um projeto pronto,
se não pronto, em andamento, em construção, mas indo para a fase de acabamento, de finalização desse projeto maravilhoso chamado família. Família, um projeto de Deus. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida, e que você possa aceitar esses desafios aqui, que vai ser bênção para você e para toda a sua família. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Depois da oração ainda tem um louvor, que justamente fala sobre família. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ensina-nos, Senhor, como dar andamento nesta construção maravilhosa que é a família, que é o casamento, que é o amor mútuo entre marido, esposa e filhos. Ó Deus, nos ensine a aceitar esses desafios, de sermos bênçãos uns para com os outros dentro do lar, dentro da família. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoe nosso lar, abençoe as esposas, os maridos, que os maridos possam ser mais amorosos, que as esposas possam ser mais amorosas, que os maridos possam provocar a comunhão no lar, que as esposas possam provocar a comunhão no lar, e que possamos ser felizes, Senhor, conforme o projeto que o Senhor definiu no início. O Senhor nos trouxe a família, o lar, para sermos felizes, e muito obrigado por esse presente, por esse projeto que o Senhor nos trouxe, Senhor, porque através dele nós somos felizes, ou buscamos a felicidade, meu Pai. Muito obrigado. Abençoe todas as igrejas e todas as famílias das igrejas, Senhor, que são famílias segundo o teu coração. Tenha misericórdia de nós e leve-nos para os nossos lares em paz. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Podeis ficar de pé mesmo, que não tem um louvor aí.